Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema fascinante, o trabalho espiritual visto pela Cabala. E a ideia aqui é bem diferente do que a gente costuma pensar, né? Nada daquela coisa de esforço pesado, quase um fardo. A perspectiva que a gente vai explorar hoje, baseada nos ensinamentos de Mor André Clem Rosa, sugere o contrário, que esse trabalho interno, mesmo começando meio desconfortável, pode levar ao maior prazer que existe. A fonte é o material O Ladrão Interior e o Prazer de Servir. E a nossa missão aqui é investigar, porque esse caminho parece tão contra a nossa natureza no início. Como um esforço que, vamos ser sinceros, muitas vezes não dá prazer nenhum, pode virar essa chave. Para quem a gente está trabalhando, afinal? E fica a pergunta, né? Será que a jornada para o maior prazer começa justamente onde a gente menos sente prazer? Ok, vamos começar a desenrolar isso. Um ponto-chave que o material traz logo de cara é uma redefinição total do foco. Tem uma citação importante. A importância do trabalho do homem deve estar em como chegar e sentir o prazer de outorgar satisfação ao seu Criador. Isso parece uma virada enorme, né? Tira o peso das ações externas, dos rituais, das boas ações, que são comparadas aí na academia, sabe? Algo necessário, mas só o meio. E coloca toda a ênfase na intenção, na kavaná. Então a kavaná seria, usando essa mesma analogia, um músculo de verdade que a gente está tentando malhar nessa academia espiritual. Não é só levantar o peso. Exatamente. É como e por que você levanta. E o que é realmente fascinante aqui é o contraste que essa visão cabalística mostra. A nossa, digamos, configuração padrão é o que eles chamam de Ratson Lekabel. É um termo hebraico para, basicamente, desejo de receber para si mesmo. É o nosso motor básico, né? Buscar segurança, conforto, prazer, amor, reconhecimento. É o nosso sistema operacional de fábrica, focado em sobreviver e se satisfazer. Funciona para sobrevivência, claro, mas, segundo essa visão, não é o propósito final. O objetivo espiritual, esse trabalho de transformação, seria cultivar e operar numa lógica inversa, o Ratson Lehashpiah, o desejo de outorgar, de doar, servir, beneficiar o outro, o todo. E por quê? Porque essa qualidade, a doação, é vista como a natureza essencial da própria força criadora. Então, o trabalho espiritual, a avodar, como chamam, não é tanto sobre acumular pontos por boas ações, é mais sobre essa briga interna para recalibrar a nossa motivação mais funda. Precisamente. É uma luta consciente, contínua, para mudar a pergunta por trás de cada ação. Sair daquele automático, o que eu ganho com isso? O que isso me traz? Mesmo que o ganho seja sutil, tipo, se sente bem consigo mesmo. E ir para uma pergunta bem mais desafiadora. Como eu posso, com essa ação, nessa situação, nessa interação, expressar a qualidade de doação, me assemelhar à natureza altruísta do Criador? Olha, não é negar as necessidades básicas, tá? É transcender o egocentrismo como motor principal da vida. É uma mudança radical de onde a gente coloca o eu na equação. É sair do centro e buscar se alinhar com algo maior. Essa busca pela pureza na intenção, por agir sem esperar retorno, leva a outro conceito-chave que o material menciona, Lishma. Pelo que eu entendi, é agir pelo seu nome, né? Puramente pela causa, pela conexão, sem mistura de interesse próprio. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque o material traz um paradoxo que dá um nó na cabeça. Diz que alcançar esse estado, Lishma, essa pureza total, não é algo que a gente consegue fabricar sozinho, com a nossa força de vontade ou lógica. É descrito como um presente, que vem de cima. Aí vem a pergunta, se é um presente, uma graça divina, para que todo o esforço? O suor, as lágrimas que mandam a gente investir? Porque se matar de trabalhar, se o resultado final depende de algo fora da gente? É uma pergunta excelente e toca bem no centro da dinâmica espiritual que está sendo descrita aqui. Se a gente conecta isso com o quadro geral, o papel do esforço fica mais claro e, na verdade, indispensável. O nosso esforço, por mais intenso que seja, ele não tem o poder de criar a luz espiritual, ou o estado de Lishma em si.
Isso, de fato, é entendido como um presente, uma revelação que vem de uma fonte superior. O que o nosso esforço faz é construir e preparar o recipiente, o kli, em hebraico. É a nossa capacidade interna, a nossa aptidão para receber, para conter, para perceber essa luz, esse estado de lishma, quando ele for dado. Ah, gosto da analogia que usaram no material. Aquela do oceano e do dedal. Pode explicar um pouquinho? Claro. A analogia é ótima porque mostra bem a desproporção. Imagina que a luz do Criador, a abundância espiritual, o prazer de Lishma, é tipo um oceano infinito, sempre disponível. Mas nós, com a nossa natureza inicial focada no receber para si, a gente chega nesse oceano com a capacidade de um dedal. A gente pode se esforçar o quanto quiser para encher o dedal, mas o que a gente consegue guardar é mínimo, né? Todo o trabalho espiritual, o estudo, as ações com intenção de doar, superar o egoísmo, serve para expandir esse dedal. Cada esforço consciente contra a nossa natureza egoísta, ele alarga um pouquinho as bordas do nosso recipiente. A gente não está criando o oceano, entende? A gente está só construindo um balde maior, quem sabe um tanque, para poder conter mais dessa água viva quando ela for oferecida. O esforço cria a capacidade, não a luz em si. Entendi. O esforço molda o vaso, mas não cria o vinho. Faz sentido. Mas e qual seria a ferramenta principal para essa construção de vasos? Para expandir o recipiente? O material fala da oração, da tefilá. Sim, mas é fundamental entender que tipo de oração é essa. Não é oração comum, que muitas vezes é só uma lista de desejos, né? Ou exigências baseadas no nosso querer egoísta, eu quero isso, me dá aquilo. A tefilá eficaz nesse contexto é aquela que nasce de um lugar de profunda humildade e autoconsciência. Ela surge geralmente depois de um reconhecimento sincero da nossa própria impotência para mudar nossa natureza básica. É quando a pessoa já tentou, sabe, com as próprias forças ser altruísta, controlar o ego, agir com pureza e percebeu que sozinha não consegue. Que o desejo de receber para si é muito, muito arraigado, forte demais. É como dar murro em ponta de faca e finalmente admitir que precisa de ajuda. Exatamente isso. É o clamor que vem do fundo da alma, reconhecendo a própria limitação. Criador, eu vejo o alvo. Eu desejo essa transformação. Eu tentei seguir o caminho, mas meu ego, meu ladrão interior, sempre me puxa de volta. Sozinho não consigo. Por favor, transforma meu desejo. Me dá força para querer doar. Me ajuda a construir esse recipiente. Segundo essa perspectiva, é esse tipo de oração genuína, que parte do reconhecimento da própria insuficiência e da necessidade de ajuda de cima, que realmente abre as portas. Ela mostra que a pessoa esgotou os próprios recursos e está pronta de verdade para receber ajuda para expandir seu kli e, eventualmente, receber o presente de Lishma. Isso conecta direto com a questão que talvez seja mais difícil de engolir para quem está nesse caminho, né? Seja no começo ou mesmo avançando. Porque mesmo com todo esse esforço sincero, tentando fazer o certo, buscando essa intenção de doar, porque muitas vezes a sensação é de secura, de luta, quase remar contra a maré. Porque não vem aquele prazer, aquela satisfação que a gente associa a fazer o bem. O material aqui usa uma metáfora forte. Nosso egoísmo, esse desejo de receber só para si, age como um ladrão interior. Como esse ladrão explica a falta de prazer? A explicação dada nos ensinamentos é, como você disse, forte. Até contraintuitiva, mas descrita como genial na sua lógica. Vamos pensar juntos. O que aconteceria se cada ato espiritual, cada tentativa de doar ou se conectar com o Criador trouxesse uma recompensa imediata? Um prazer direto para o nosso ego, para esse ladrão interior. Imagino que o ladrão ia adorar, iria se sentir ótimo, super espiritualizado. Exatamente. O ego, o ladrão, ia se apropriar na hora dessa sensação boa. Ele diria, olha como eu sou bom, como sou altruísta, como minhas ações espirituais me fazem sentir bem. O prazer, nesse caso, serviria só para inflar o próprio ego. Seria uma forma mais sofisticada de autogratificação. Um egoísmo disfarçado de espiritualidade.
A pessoa estaria, na verdade, servindo ao próprio ego, e não ao Criador ou ao propósito de doar. O prazer imediato ia validar e fortalecer justamente a estrutura que se quer transcender. O material usa outra analogia interessante, a do ladrão que, no meio da feira onde acabou de roubar, começa a gritar "pega ladrão" mais alto que todo mundo, para desviar a atenção. O ego faria a mesma coisa com o prazer espiritual, usaria a sensação boa para se esconder e se fortalecer. Nossa. Então, a ausência de prazer imediato não é um defeito, um bug do sistema, é uma característica intencional, uma feature. Isso mesmo. Essa é a conclusão surpreendente que apresentam. A dificuldade inicial, a aparente escuridão ou falta de sabor no trabalho espiritual genuíno, não é um defeito. Não é sinal de que a gente está fazendo algo errado ou que o Criador não está respondendo. Pelo contrário, é um mecanismo de proteção divino, uma salvaguarda incrivelmente inteligente. Para quê? Para garantir a pureza da nossa intenção. O Criador, metaforicamente falando, esconde a recompensa imediata, o sabor doce, para que a gente possa aprender a agir não pela busca de gratificação egoísta, mas por um lugar mais profundo, por fé nos princípios, por certeza no caminho, por um desejo genuíno de conexão e doação, mesmo quando não tem pagamento sensorial na hora. Entendi. Trabalhar nessa escuridão temporária seria, então, um treino essencial para aprender a operar sem a influência constante desse ladrão interior? Exatamente. É um processo de purificar a motivação. Ao persistir no esforço, apesar da falta de prazer egoísta, a gente demonstra que nosso desejo está começando a se alinhar com a doação e não com o recebimento. A gente está aprendendo a valorizar a conexão e a semelhança com o Criador acima do nosso próprio conforto ou satisfação imediata. Esse período de trabalho no escuro é crucial para desmascarar e enfraquecer o controle do ladrão interior sobre nossas ações e intenções. É como treinar um músculo em condições difíceis para que ele fique realmente forte e funcional. Faz sentido, embora seja um conceito bem desafiador na prática, né? E depois dessa fase de esforço persistente, de lutar contra a correnteza do ego, de aprender a agir a partir dessa fé e certeza mesmo sem o doce na hora, o que acontece? O texto citado promete algo grandioso. Então te deleitarás no Criador. O que significa concretamente esse deleite? É um tipo diferente de prazer? Sim, é fundamental entender que o deleite prometido aqui é de uma natureza totalmente diferente do prazer que o nosso ladrão interior busca. A perspectiva apresentada é que, à medida que a gente se acostuma a operar com a intenção de outorgar, o rapson le raspia, que a gente se esforça para alinhar nossa vontade com a do Criador, o próprio ato de doar, de servir, de se conectar a esse princípio altruísta, ele deixa de ser um fardo pesado e se torna ele mesmo a maior fonte de prazer, de vitalidade e de significado que um ser humano pode experimentar. Mas como esse prazer se diferencia do prazer comum? Aquele de receber algo que a gente quer? Olha, o prazer comum baseado no receber para si, ele é inerentemente limitado e muitas vezes passageiro, né? A gente come algo gostoso, o prazer dura uns minutos. Compra algo novo, a excitação passa logo. Recebe um elogio, a satisfação é temporária. O deleite no Criador, por outro lado, é descrito como um prazer infinito e estável, porque não depende de receber algo externo, mas de nos tornarmos internamente semelhantes à fonte de todo o bem. É o prazer de se tornar, na nossa pequena medida, uma fonte de doação, de amor, de conexão. É se alinhar com a própria essência da realidade, que, segundo a Kabbalah, é altruísta. Não é sobre mudar o mundo lá fora para nos satisfazer, mas sobre transformar nosso mundo aqui dentro para encontrar satisfação na própria conexão e na capacidade de doar. É alcançar um estado de paz profunda, de alegria genuína e propósito duradouro. É aprender a sentir o sabor do Criador em todas as coisas, como dizem os cabalistas. A gente tirou dessa nossa exploração. Primeiro, essa mudança crucial de foco no trabalho espiritual. Não é o que a gente faz por fora, mas o porquê por dentro. A intenção, a kavana. A transição do desejo de receber para o desejo de outorgar. Segundo, o paradoxo do esforço. Ele não cria o estado espiritual que a gente quer, o lishma, que é um presente.
mas ele é essencial para construir nossa capacidade de receber-se presente, o CLI, o recipiente. Terceiro, e talvez o mais chocante, a dificuldade inicial, a falta de prazer, não é um erro, mas um mecanismo de proteção genial contra o nosso ladrão interior, o ego, feito para purificar nossa intenção e nos ensinar a agir por fé. E, finalmente, a promessa. A persistência nesse caminho leva a um tipo de deleite superior, duradouro, encontrado na própria transformação interior e no alinhamento com a natureza altruísta do Criador. Perfeito. A síntese final é essa mesmo. A jornada espiritual descrita aqui é menos sobre adicionar ou tirar ações externas, e mais sobre revolucionar o nosso sistema operacional interno, a partir do qual a gente age. É um movimento fundamental. Sair do centro do nosso próprio universo, que é o egocentrismo, para buscar um alinhamento consciente com uma realidade maior, com a força criadora. E é nesse processo de transformação interna, nessa capacidade crescente de doar, que mora, segundo essa visão, a verdadeira e duradoura satisfação, o cumprimento do nosso propósito mais profundo. Não é só sobre se sentir bem, mas sobre ser bom, no sentido de se assemelhar à fonte do bem. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensarmos depois. Se essa dinâmica do ladrão interior e do esforço que vem antes da recompensa verdadeira funciona no espiritual, como a consciência disso poderia mudar o jeito que a gente encara outros desafios na vida. Aqueles que exigem persistência. Pensa no aprendizado de algo complexo, na construção de relacionamentos que valem a pena, no desenvolvimento de uma carreira com propósito, ou qualquer objetivo de longo prazo onde a gratificação não é imediata. Será que esse modelo, onde o esforço inicial, mesmo duro e sem prazer aparente, está na verdade construindo a capacidade para um fruto muito maior e mais real lá na frente, poderia nos dar uma nova perspectiva sobre o valor da perseverança e da intenção por trás do que a gente faz, mesmo quando o ladrão interior está lá, reclamando por resultado imediato? Fica a reflexão para todo mundo.